Bom dia. Estou aqui para realizar a atividade número 6, que trata do trabalho em diferentes linguagens na escola, onde a professora e pesquisadora Roxane Rojo fala da importância de um trabalho crítico do educador alinhado ao desenvolvimento dos multiletramentos. O tema do multiletramento é importantíssimo, porque ela traz para discussão a questão da prática, da FEDIC no cotidiano da educação. Como podemos desenvolver práticas pedagógicas inovadoras usando ferramentas de informação e de comunicação. Lembrando que vivemos numa sociedade onde a cultura digital é predominante e imperante. O grande desafio da escola do século XXI é adequar, utilizar essas novas tecnologias de informação e de comunicação para desenvolver novas práticas pedagógicas, principalmente práticas pedagógicas que sejam desafiadoras e que desenvolvam valores condizentes com o século XXI. Ao utilizar essas novas práticas pedagógicas, nós teremos que, obviamente, criar nos nossos alunos novas habilidades que, por sua vez, irão desenvolver nesses mesmos alunos novas competências. É justamente essa a função do multiletramento. Trazer para o cotidiano escolar as tecnologias de informação com o objetivo de desenvolver uma nova linguagem para que, na construção do conhecimento, essas novas linguagens que envolvam tecnologias de informação produzam habilidades e competências condizentes com uma cultura digital. Mas isso tem que ser mediado, tem que ser conduzido de maneira crítica, porque vivemos numa sociedade massificada, onde existe um império, existe uma indústria cultural que utiliza desses meios de comunicação, desses meios simbólicos, para disseminar um conjunto de ideologias que criam valores que não condizem com valores necessários para a cultura de uma paz, para a cultura ecológica, para uma cultura colaborativa, para uma cultura condizente com o cidadão do século XXI. Essa é a grande discussão trazida na atividade número 6. Lembrando que quando nós utilizamos a FEDIC no processo pedagógico, nós iremos criar uma nova linguagem para produzir o conhecimento. Essa nova linguagem ela é tão inovadora que ela mexe, ela vai modificar a relação entre professor e aluno. Porque essa nova linguagem faz com que o aluno perca o papel de simples observador ou simplesmente de mero aprendiz, de mero espectador. E, por outro lado, modifica também a relação do professor como o emissor, o detentor do conhecimento. Essa dinâmica nova traz aí uma tensão toda nova, daí essa importância dessa discussão, mas que tem que ser utilizada, tem que ser feita. Esse deslocamento desse eixo gravitacional na relação entre a produção do conhecimento, entre o objeto que se conhece e o sujeito que produz esse conhecimento, isso é importantíssimo para a própria construção da realidade do sujeito, agente do próprio construção da sua realidade.
Haja visto, por exemplo, né, que ser cidadão é você compreender a realidade. E, ao desenvolver novas linguagens, você desenvolve, né, ferramentas capazes de compreender essa própria realidade. Essa é talvez a ferramenta mais importante trazida, né, pelas TEDx no processo de aprendizagem. A professora Roxane Roche faz uma observação interessantíssima. Né? Quando ela trata de multiletramentos, ela diz o seguinte: né, diante da multiplicidade de linguagens, né, como mídias e tecnologias, é necessário que se faça saber dominar áudio, vídeo, tratamento de imagem, edição, diagramação, entre outros. Essa nova linguagem do que as tecnologias de informação trazem, né, elas têm que ser trazidas para o cotidiano do aluno, né, desde o seu letramento, né, até a própria construção da realidade e do conhecimento. Mas não é o simples, né, não é a simples inserção de uma mídia no letramento, mas é algo mais abrangente do que isso. Né? É a inserção da possibilidade do reconhecimento, da construção da cidadania a partir da construção da realidade desse aluno. Né? E aí o papel do professor do século XXI é um papel extremamente importante, porque essas tecnologias de informação e de comunicação, elas servem tanto para criar novos instrumentos pedagógicos, né, a partir de uma linguagem inovadora, mas servem também como formas de manipulação. Aí a função do pedagogo, né, não é caminhar, mas indicar o caminho. Não é? Daí a perda da informação não é algo negativo, porque você não perdeu o caminho, não é? Você apenas ganhou a possibilidade de indicar novas direções. Não é? Nessa possibilidade, o professor Jamil tem um texto muito pontual, que serve muito bem de baliza, de norte, né, para essa discussão sobre a função crítica do professor, que diz respeito à globalização, que é justamente, né, como que esses, né, meios de comunicação massificam, né, controlam, né, o comportamento dessa nova, né, juventude forjada nessa cultura, né, digital, sobretudo numa cultura digital controlada por uma mídia massificadora dentro de uma sociedade, né, onde existe uma indústria cultural que impede o indivíduo de ser crítico e apenas massifica esse indivíduo, né, torna ele uma massa amórfica e acrítica, né, criando o que o professor Jamil refere no seu texto de modismos. Né. Isso é até observado na própria construção da própria linguagem, né, tanto escrita quanto falada, né, no sentido mais estrito mesmo, como, por exemplo, aqui, onde eu observo, por exemplo, olha que interessante, exemplos dessa massificação transbordam e saltam aos olhos de quem exercita minimamente o senso crítico. Observe, por exemplo, nos repórteres de televisão ou locutores de rádio, DJs, como preferem ser denominados, de qualquer região do país. Eles perdem o sotaque porque são programados para imitar seus colegas do Centro Difusor de Mídia do eixo Rio-São Paulo, que por sua vez maqueiam seus colegas, não é, da matriz norte-americana, que obedecem a ideologias e interesses dos canais de televisão e mídia, em geral, são patrocinados por empresas nacionais e multinacionais, cujo único objetivo é a divulgação e a venda de produtos. Não importa danos provocados no coração e mente da população. Não é difícil observar que quase a totalidade dos DJs do Brasil falam a mesma coisa, as mesmas gírias, tocam as mesmas bobagens, exercendo seu papel de apoio e divulgação das baixarias. Mais à frente, né, ele observa, né, por exemplo, essa onipresença
fere as culturas regionais, reduzindo, como mencionamos, o universo de pessoas à ilusão transmitida por uma propaganda, induzindo a um padrão comportamental e ideológico desprovido de reflexões críticas, nivelando por baixo comportamentos e modismos. A maioria da população brasileira sabe a hora do dia pelo barulho emitido pela vinheta de determinado programa de televisão. Ou seja, o Big Brother está aí, com cara de moderno, sarado e democrata, mas tanto ou mais daninho quanto o de Orwell. Aqui não se refere, né, à obra célebre, não é, 1984, que trata, né, de onde surge o termo Big Brother, né, onde o George Orwell fala justamente desse mundo extremamente controlado e vigiado por essa mídia totalitária, onde as garantias individuais, os direitos individuais, somente liberdade de expressão, de imprensa, não tem mais vez. Principalmente essa uniformização, padronização, somente da cultura, essa massificação que oprime as culturas locais, acabando com o multiculturalismo. E ele faz uma observação até mesmo sobre a cultura popular, onde que a gente tem, por exemplo, quase que a extinção do samba de raiz, pela padronização da cultura americana, pela música americana, onde que nós deixamos de falar sobre a nossa realidade para importarmos, uma cultura americanizada que fala apenas da ostentação, de sexo, droga, e que dinheiro é menor do que conhecimento. E aí ele termina com uma observação que é importantíssima. Ele diz assim, a mídia é como energia atômica. Ela pode produzir coisas maravilhosas, do mesmo modo que também pode bombardear com efeito devastador de morte cerebral milhões de seres humanos. A busca pelo contraponto é questão de sobrevivência, ou mesmo de resgate da dignidade humana. Os dados estão lançados. Nós já tivemos Chernobyl, Fukushima, estamos esperando mais o quê? Então, está aí a nossa função, nosso desafio, que não é pouco, construir a cidadania a partir de novas ferramentas, novos instrumentos pedagógicos que utilizam a TEDIC, de uma maneira crítica, construindo uma linguagem nova, onde o nosso aluno possa ser sujeito ativo na construção da sua realidade, do seu próprio conhecimento, adquirindo novas habilidades, novas competências, para que essas produzam uma sociedade mais justa, mais igualitária, mais adequada a um convívio social mais harmônico. Essa atividade ela foi realizada em conjunto, essa discussão foi realizada em conjunto pelos membros da Escola Estadual Ribeiro de Oliveira, onde se encontrava presente a professora Suzana, Sandra, a Patrícia, da Superintendência, a professora Ivone, a professora Neia, a Sônia e eu, Jean Carlos, que ficou responsável por concretizar isso. Só queria expressar o quanto é difícil a gente criar essas novas tecnologias, usar esses novos instrumentos. Essas metodologias são extremamente inovadoras, mas elas demandam uma coragem muito grande. Então, você tem que ser inovador e tem que ser, vamos dizer assim, corajoso para que possa utilizar em sala de aula, mas elas trazem resultados surpreendentes. Principalmente porque isso é a realidade desses alunos que vivem numa cultura digital que, infelizmente, é controlada por uma mídia massificada, que vive sobre a ótica e sobre a égide de uma indústria cultural que tem como finalidade apenas o lucro, a padronização de comportamentos que não prezem o conhecimento, prezem, enfim, um viés acrítico. Então fica aqui o depoimento do nosso grupo da Escola Estadual Ribeiro de Oliveira. Um abraço a todos, me desculpem as falhas, porque isso aqui é mais complexo do que se imagina. Sempre é, a realidade sempre é mais complexa do que se imagina, principalmente a partir
no momento que a gente vai construir. Enquanto é uma teoria, ela é interessante, mas quando, né, partimos para a construção, partimos para o conhecimento, aí as coisas ficam um pouco mais complexas, mais reais. Um abraço, obrigado e desculpem ter falado.